Torcedor vascaíno, esquece tabela de Campeonato Brasileiro, esquece elenco ruim, esquece fase ruim, esquece tudo essa semana. Porque chegou a hora da virada de chave do nosso clube, né? Esquece tudo. O jogo contra o Fluminense não é jogo para torcedor comum. Se for para você ir para lá, para você apoiar só um pouco, é melhor que você fique em casa. Não vá para o Maracanã se não for para deixar a voz nesses dois jogos contra o Fluminense. Beleza? Aqui você está no canal Vasco é Nosso, eu me chamo Diego e aqui você fica muito bem informado exatamente de tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vasco da Gama. Antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e vambora aí o nosso vídeo, né? Como eu falei para vocês ontem, vou trazer para vocês agora aqui o que eu penso dessa semana que a gente carrega, né? Esperando aí desde a classificação contra o Botafogo, né? Vamos lá. Galera, a gente tem que entender o seguinte, a situação do Vasco não é fácil, a gente sabe que a gente já vem sofrendo há muitos anos, a gente viveu coisas que nenhum torcedor de nenhum clube aguentaria viver, mas é justamente por isso, né, que tudo que a gente passou, né, esse jogo vale mais do que o comum, né? A gente sabe muito bem o que está envolvendo esse jogo pra gente, está valendo a nossa virada de chave de verdade. Não só a virada de chave de voltar a jogar bem, de voltar a vencer, não. É muita coisa envolvida nesse jogo. Então a gente precisa ir para o Maracanã com vontade de deixar a voz o tempo inteiro, tá? Na bilheteria, a gente já fez a nossa parte. Vamos ser maioria nos dois jogos. Agora a gente precisa ser na arquibancada, como a gente sempre fez, né? Por que a gente precisa virar essa chave? Porque eu falei em virada de chave no começo do vídeo. A fase nossa não é legal, a gente sabe disso. A fase nossa é uma fase que não tá legal já há muito tempo, né? Esse ano a gente pensou que realmente a gente ia sair dessa parada de ficar fazendo conta para não cair, né? Chegou no final de tudo, a gente, né? Quando a gente alcançou ali os 42 pontos, faltava ainda quase 10 jogos, a gente deu uma declinada muito feia, né? E na minha opinião, muito culpa do elenco, né? Os caras não queriam jogar, né? Tanto é que quando a galera da Força Jovem foi lá, né? Fabinho, Marcelinho e companhia, foram lá, os caras acharam de ganhar do Inter aí de goleada. Enfim, os caras sabem jogar bola, só não querem, né? Não queriam jogar. Então fizeram os 45, sentaram na vantagem e ficaram ali, né? Isso pra gente é muito ruim, né? A fase nossa, né, é ruim já tem muito tempo. Tem coisas que a gente não consegue explicar no Vasco, ainda a gente não tem muita informação daquele que acontece no Vasco, por que essa fase está ruim dessa forma, né? O elenco do Vasco, a gente sabe que não é o ideal, né? Muito ruim esse elenco que a gente tem hoje em dia. A gente tem 11 titulares ali que faz até jogos bons. O Vasco jogou bola em algumas vezes esse ano, mas o reserva, a gente viu agora o reserva como que jogou contra o Galo, como foi ruim esse jogo contra o Galo. A galera não sabia correr, dava nojo dos caras dentro de campo, né? E o nosso momento turbulento, como sempre, né? Política atrás de política, né? Influencerzinho escroto querendo botar o Vasco para baixo toda hora, né? Nunca tá bom nada. A gente, em vez de a gente se apoiar, os caras ficam botando crise no Vasco toda hora. Isso precisa acabar de alguma forma, porque a gente tá numa semana que pode mudar o rumo da nossa história já em 2026. A gente sabe disso. É importante pra gente. É muito mais importante pra gente do que pro Fluminense. O Fluminense vem totalmente favorito para esses dois jogos. Vem numa crescente muito grande, vem numa crescente muito boa de jogos. Conseguiu vaga direto na fase de grupo da Libertadores. Enfim, esse jogo pra gente é muito mais importante pra gente do que pra eles. A virada de chave nossa vai vir se esse título da Copa do Brasil chegar até a gente. Então a gente precisa muito que isso aconteça, para esse momento turbulento passar aí o mais rápido possível. E com isso eu falo para vocês, o Vasco é maior que isso tudo. O Vasco é maior do que elenco, do que jogador, do que treinador, de tudo. O Vasco só tem a gente torcedor. Então a gente precisa ir para o Maracanã com a vontade de deixar tudo na arquibancada. Deixa tudo na arquibancada nesses dois jogos para depois a gente pensar na final, né? O Vasco nunca foi dependente de fase boa para a gente poder ir para lá.
O Vasco não tem essa carência, né? Como tem em outros clubes. O Vasco não tem isso. Se fosse isso, o Vasco já tinha acabado. Olha o tanto de coisa ruim que a gente já passou. A gente continua indo lá, esgotando. Por esse ano foi raro as vezes que a gente não conseguiu acabar com os ingressos, né? Muito disso aí agora. Abriu aí a segundo lote, né? Na verdade, segundo lote não, a venda para o segundo jogo da partida de volta às semifinais. A gente fez em 30 minutos o que a torcida do Fluminense não fez em uma semana. Então, assim, não é só. O Vasco nunca foi dependente de uma fase boa para poder crescer. Mas a gente precisa que essa fase boa chegue pra gente conseguir respirar, porque tem 25 anos que a gente tá nessa draga, né, de que a gente não consegue sair dessa areia movediça que carrega a gente, né? O Vasco cresceu na base da luta, na base da garra, na base do grito, e é isso que a gente precisa levar pro Maracanã, né, na quinta-feira e no domingo, né? São esse tipo de ingrediente que a gente precisa levar para o Maracanã, para que a gente consiga levar o Vasco de fato a uma vitória durante o Fluminense, né, nos 2 jogos, né, ou enfim, a gente precisa passar, independente de como for, a gente precisa passar para que a gente consiga chegar lá. E para isso, galera, eu tenho muito na minha cabeça, pensei muito antes de gravar esse vídeo aqui, fiquei de gravar um pouco mais cedo, mas não consegui, né? E para poder pensar realmente o que ele tá falando para vocês aqui. E esse jogo ele não é para torcedor comum. É ruim eu falar isso para galera, para torcedor do Vasco, porque torcedor do Vasco realmente não tem torcedor meia boca, torcedor que vai para deixar a alma realmente. Mas sempre tem aquela galerinha que gosta de curtir uma selfie, de fazer, enfim, não é jogo para vocês, tá? Não é jogo para torcedorzinho que fica ali reclamando nas redes sociais, não é jogo para influencerzinho que gosta de ficar discutindo com o treinador na coletiva. Não é jogo para influencerzinho ficar metendo pau na internet. É jogo para torcedor do Vasco que gosta de ver o Vasco bem, independente de quem seja o presidente, de quem seja a política do clube, para quem seja qualquer coisa. Não é para torcedor comum. Se for para fazer isso, fica em casa. De preferência, nem veja o jogo. Esse é um papo muito reto que eu dou para vocês aqui, porque eu tô vendo esse campeonato de Copa do Brasil como uma virada de chave para a gente já iniciar essa virada de chave de verdade nessa Copa do Brasil nessa Copa do Brasil de 2025 para 2026, a gente virar essa chave, já que a gente já sabe que muita coisa vai estar acontecendo em 2026 pra gente. Então a gente precisa de verdade virar essa chave e partir para dentro do problema, né? Esse não é um jogo para quem vai para o estádio para tirar foto, não é para quem vai reclamar do time no primeiro passe errado, não é para quem gosta de assistir o jogo sentado, é para torcedor do Vasco que gosta de ir para o Maracanã para empurrar aqueles 11 caras que estão lá dentro, eles acharem que são os melhores caras do mundo e a gente tá lá para poder ganhar esses jogos no grito. Fazer com que eles sintam a nossa energia da arquibancada lá para dentro, que a gente consiga de fato levar o Vasco à vitória. Então assim, não é para torcedor que vai lá para sentar, para tirar foto. Não é para você. Você que tá vendo esse vídeo aqui, que for torcedor que quer ir pro Maracanã para tirar uma fotinha, meu irmão, fica em casa. De preferência nem ver o jogo. Se for ficar reclamando, vai comer uma pizza com a tua mulher, vai fazer qualquer parada, irmão, menos assistir o jogo do Vasco. Porque para esses dois jogos, quinta-feira e domingo, são jogos importantíssimos para a vida do Vasco. São jogos importantíssimos para a vida do Vasco. Então a gente precisa urgentemente que torcedores raízes que gostam de apoiar o Vasco, né? Como as nossas torcidas têm, Força Jovem tem, GDA tem, Ira Jovem tem, enfim, todas as nossas torcidas organizadas precisam ter o mesmo pensamento, que a gente vá para lá para poder fazer uma grande festa. Eu tenho certeza que a rapaziada tá preparando uma excelente festa, porque a nossa parte sempre foi feita. Eu tenho certeza disso. Eu falo, não conversei com ninguém nem nada, mas eu tenho certeza que a galera tá fazendo a parte deles. A gente vai chegar lá no Maracanã e vamos engolir os caras na arquibancada. A nossa torcida vai engolir a torcida deles na voz, na base da voz, na arquibancada. A gente vai arrebentar com eles lá, para que esses 11 jogadores, 14 jogadores que jogarem esses 2 jogos das semifinais
e jogar os 2 jogos da final, entendam que é a virada de chave da nossa vida do Vasco para ontem, tá? Então assim, é para aquele que canta 90 minutos, é um jogo para aquele que empurra os 90 minutos, é um jogo para tremer o Maracanã, é um jogo para fazer do Maracanã São Januário maior. É jogo para isso, né? E é aquele jogo que a gente precisa fazer com que o Vasco se sinta em casa. A gente vai para fazer isso. O Vasco precisa disso, né? Se não for para jogar junto, é melhor nem ir. É melhor ficar em casa. É melhor não botar a cara lá. Maracanã é pra gente ir na quinta e no domingo e no último jogo da final. É pra gente ir lá para arrebentar as cordas vocais e sair de lá com o título da Copa do Brasil de 2025, né? A Copa do Brasil é virada de chave na nossa vida. Por que eu falo isso para vocês? Ela não é só um campeonato que o Vasco vai levantar um troféu, né? Que o Vasco vai estar virando, foi campeão, levantou o troféu, ganhou medalha. Não é só isso. Vale muito mais. É o jogo da vida do Vasco do ano inteiro de 2025. É um jogo que a gente, se a gente ganha esse título, significaria muito mais do que levantar esse troféu. Significaria o quê? Acabar com o jejum de títulos. A gente já passou dos limites de ter, né? O Vasco não é para ser tratado dessa forma. Então o Vasco não é para ficar sem ser campeão muito tempo, que nem o Vasco está sendo, sucateado aí há muito tempo, né? É jogo para colocar mais de 70 milhões no bolso do clube, para que a gente consiga manter essa estruturação que está acontecendo juntamente com a presidência, juntamente com a diretoria. É jogo para garantir e elevar o nosso patamar. Por quê? Porque a gente ganhando a Copa do Brasil, a gente tem direito de disputar a Copa Libertadores do próximo ano. Isso mudaria totalmente a nossa chave. Por quê? Porque é mais investimentos, é mais visibilidade, são campeonatos interessantes, onde os jogadores de grande nível querem jogar. E é isso que o Vasco precisa. Enquanto a gente ficar ali disputando a Sul-Americanazinha, cara, infelizmente não vai mudar. A gente precisa que o Vasco continue mantendo o que está sendo feito e depois, a gente, com essa vaga garantida para a Libertadores, a gente consiga trazer bons jogadores, porque é assim que as coisas vão acontecendo e vão mudando, e a gente sabe que a gente sabe jogar Copa. Então é interessante que a gente consiga fazer isso e colocar o Vasco de volta na Libertadores. E o principal desses motivos, galera, é devolver a autoestima do torcedor, a alegria ao torcedor vascaíno, né? A gente vai para o estádio hoje, né, mesmo puto, desanimado, né, sabendo muitas vezes que o Vasco vai tomar fumo, né, a verdade é essa, mas a gente não desiste. A partir do momento que a gente virar nossa chave, não tem mundo que aguenta o torcedor do Vasco. A gente precisa mudar essa chave, até porque o Vasco é gigantesco. O Vasco precisa colocar um título desse na tua história para poder mudar de fato essa fase ruim. É a virada de chave que a gente tem para poder fazer um Vasco melhor daqui para frente, né? E eu falo isso para vocês, não é pelo elenco, não é por jogadores, não é por comissão técnica, não é por diretoria, é pelo Vasco. É única e exclusivamente pelo Vasco. O Vasco precisa mudar a chave o mais urgente possível. O Vasco precisa mudar essa chave o mais urgente possível. Aí a gente consegue fazer isso, né? E assim, vamos ser bem sinceros, elenco é fraco. A gente sabe disso. Não é por A, B, C, D, não é isso. É pelo Vasco, é pela camisa, é pela história, é pela gente. A gente do Vasco. Eu e você que está me assistindo. É pela nossa identidade, é pelo nosso orgulho, pelo nosso amor, pelo nosso Vasco da Gama. É isso que eu falo para vocês aqui. A gente precisa, de fato, né, colocar o Vasco num patamar um pouco mais acima. E vascaíno e vascaína, quando o Vasco chama, a gente vai. E o Vasco está chamando a gente agora para entupir o Maracanã esses 3 jogos finais. 2 da semifinal e, se Deus quiser, o da final. A gente colocar o Vasco no patamar que ele merece e que ele não vai sair mais, né? Maracanã precisa virar São Januário. Eu já disse isso para vocês. Maracanã precisa pulsar Vasco da Gama. Precisa
na veia do Maracanã precisa pulsar Vasco da Gama, tem que passar o nosso sangue lá dentro, sabe? Tem que pulsar a nossa energia, fazer com que a gente consiga de alguma forma colocar o Vasco lá em cima, mesmo que o elenco seja limitado, mesmo que o elenco seja fraco, mesmo que o elenco não consiga entregar aquilo que a gente acha que ele entrega. Apesar de eu achar que o time titular nosso consegue entregar algo. Já mostrou isso, já jogou bola esse ano para que isso fosse feito, né? E tem que ser o Maracanã precisa ser um local em que o adversário sinta medo do Vasco. Ah, Diego, é um clássico local, beleza, mas a gente vai ser maioria nos 2 jogos. Então o Fluminense tem que entender que o Maracanã é sim a casa do Vasco. Sempre foi a casa do Vasco. Sempre foi. Se você pegar na história, sempre foi. Inclusive, né, não vou entrar em detalhes aqui, mas 1950 para cá a gente sabe, né? Então assim, a gente precisa urgentemente fazer com que o Vasco chegue lá nessa competição, nesses 2 jogos importantíssimos contra o Fluminense. Se você acredita, vai. Se você ama o Vasco, vai. Se você é Vasco, vai. Apoia os 90 minutos, né? Com a alma. Apoia com a alma os 90 minutos. 90 minutos de alma, 90 minutos de voz, 90 minutos de Vasco, 90 minutos de a gente entregar o nosso tudo pro Vasco lá dentro, para que o Vasco consiga sair de lá vencedor dessas 2 partidas e da terceira da final, se Deus quiser. Então assim, eu peço para vocês encarecidamente que a gente consiga fazer isso de alguma forma, que a gente consiga externar isso para os nossos torcedores. Então eu peço para você comentar aí, comenta aí embaixo para mim. Eu vou, né, para o Maracanã, eu apoio o Vasco, vamos mostrar nossa força para que esse vídeo consiga chegar a mais vascaíno possível. Compartilha esse vídeo, deixa o like, envia para todo mundo. Não deixa de enviar esse vídeo para os seus amigos vascaínos. Envia para todo mundo. A gente precisa chegar no Maracanã lá forte na quinta-feira e no domingo e no último jogo da final, para que a gente consiga trazer esse título para São Januário. É isso que eu penso, galera. Acho que a gente precisa mudar a mentalidade do Vasco, a gente precisa mudar o dia do Vasco, porque o Vasco é nosso. O Vasco não é dos jogadores, não é... Tá certo, tem alguns jogadores que são Vasco que estão lá hoje, mas o Vasco é nosso, é do vascaíno. A gente precisa colocar o Vasco, fazer essa virada de chave. A gente tem que apoiar aquilo que está sendo feito de bom. Pedrinho vem fazendo um trabalho bom, Pedrinho vem fazendo um trabalho consistente, vem fazendo um trabalho sério. Isso tem que ser valorizado. Isso tem que ser valorizado. Uma coisa que a galera da Força Jovem fez que eu gostei demais foi lá para cobrar o elenco. Por quê? Porque a diretoria está fazendo a parte dela. Porque a comissão técnica está fazendo a parte deles. Então assim, a gente tem que fazer a nossa. É botar esses jogadores para jogar. A gente já viu que muita gente não quer ficar. Depois que passar, a gente vai sentar, vai conversar. Vou fazer outro vídeo aqui pra galera que não quer ficar, que rala. Mas agora o momento é de apoiar o Vasco. E eu conto com você, porque o Vasco é nosso. Beleza, rapaziada? Tamo junto e vambora, que é uma semana pra virar de vez a nossa chave. Tamo junto, rapaziada. Vasco, valeu!